Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Meu nome é Pastor Alexandre, se você me ouve pela primeira vez, eu queria pedir a você, meu amigo, minha amiga, que compartilhe este áudio, se te abençoar com pelo menos mais 3 pessoas, num grupo de família, grupo de amigos. Hoje, então, finalizando aqui, os 3 princípios para que nós possamos vencer as lutas diárias, as solicitudes da vida que se apresentam. Então, nós vimos ontem o primeiro princípio, que era guardar a nossa boca. Ontem o segundo princípio é que a gente se derramar diante do Senhor em oração. E hoje nós vamos ver o terceiro e último princípio, que é a esperança em Deus, esperar em Deus. E para isso vamos ler aqui, no Salmo 39, que está sendo a nossa base, no versículo de número 6, 7 e 8. Vamos ler aqui para a gente poder entender melhor o que Deus tem para falar conosco. E hoje eu quero falar sobre esperar em Deus para que possamos ser vitoriosos. Muito bem. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim, no Salmo 39, versículo 6. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Muito bem. Eu quero dizer para os irmãos que às vezes daquela gaguejada é porque eu não preparo nada. Que realmente eu leio, medito, penso e peço a Deus para poder dar sabedoria. Leio assim às vezes um livro, alguma coisa, normal, todo mundo tem que ter uma fonte de leitura, principalmente a fonte de leitura principal do cristão é a Bíblia. Mas isso não impede você ler bons livros, bons autores, para que você também possa aprender mais, mas sempre lendo principalmente a Bíblia e orando e pedindo ao Espírito Santo para poder te ajudar a você entender. Muito bem, então aqui o salmista Davi, ele pontua uma coisa muito interessante para nós, que ele diz que, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. E nisso tudo tem muita gente, meus amados, que hoje vive uma vida de preocupação, vive uma vida de inquietação, amontoando bens, amontoando coisas, sabe? E que nós não vamos levar nada disso. Tudo isso vai ficar. As pessoas, elas não se contentam em ter um carro. Elas não se contentam em ter uma casa. Elas não se contentam em ter 1 ou 2 pares de sapato. Elas sempre querem mais. E muitas vezes isso se torna um ciclo vicioso em nossas vidas, porque traz para nós uma aflição. E eu me pego às vezes aqui pensando que parece que essas pessoas que têm muito, essas pessoas que querem muito ter, elas atraem para si, para elas próprias, um peso muito grande de quê, pastor? Elas, volta e meia, estão em meio a processos, em meio a polêmicas, escândalos e tanta coisa ruim sobre a vida delas. Isso tudo se gera pelo quê? Porque é o que o salmista está dizendo aqui. Elas andam numa vã aparência. E, sabe, andam inquieta, amontoam riquezas. E o pior, é como o salmista diz, não sabe quem vai ficar com isso daí. Quem vai levar? Eu trabalhei numa empresa, quando eu era adolescente, aquele tempo que adolescente podia trabalhar, que hoje virou crime, A juventude trabalhar hoje com 16 anos, 14, 15 anos, virou crime. Eu trabalho desde os 13 anos e meio. E aí, eu lembro que eu trabalhei numa empresa, os caras tinham muito dinheiro. E o avô deles trabalhou muito para poder construir aquilo tudo. E quando vieram os filhos, que eram 3 filhos, eram 2 homens e uma mulher, mas já eram de idade, todos eles já faleceram. E eles acabaram com tudo, rapidamente, sabe? A empresa estava quase falindo. Quem salvou a empresa, na verdade, foi a 3ª geração, que foram os netos. Quando os netos viram que aquilo tudo ia acabar, eles também iam ficar pobres, eles assumiram a empresa, tomaram a empresa na mão dos pais, assumiram e reergueram a empresa continua lá até hoje. Eu não estou dizendo para você não deixar nada pelo seu filho, não, de forma alguma. Eu estou dizendo para você que às vezes você trabalha, constrói, deixa para o seu filho e para a sua filha que não dá o mínimo valor daquilo que você fez. Então, a gente tem que ter essa serenidade e saber que a gente tem que ter o suficiente para vivermos com dignidade. O que é viver com dignidade, pastor? Poxa, amanhã eu quero comer uma costelinha com porco. Eu tenho um dinheirinho lá, compro minha costela, eu como. Poxa, eu estou querendo
sabe, melhorar meu banheiro aqui, reformar. Você tem um dinheirinho, você vai lá, reforma seu banheiro. Dignidade é você poder ter o pão na mesa. Dignidade é você poder pagar as suas contas. É poder você se vestir minimamente bem. Dignidade é você ter o dinheiro para poder ir numa consulta, comprar um remédio quando precisa. Isso é dignidade. Mas só que as pessoas querem ir muito mais além. Não que eu seja contra as pessoas conquistarem de forma alguma, você tem que conquistar. Mas conquistar com sabedoria e com equilíbrio. Para que os problemas não batam na sua porta. E aí, o salmista, ele vai além. Davi, ele pergunta, agora, pois, Senhor, que espero eu? Então, Davi, ele era um homem rico, ele era rei de Israel. Mas Davi, ele havia experimentado, como eu já disse, toda sorte de problemas. Problemas, às vezes, que o problema o alcançava, como foi o caso de Saul. E problemas que muitas vezes ele procurou, como foi o caso de Betseba. E Davi, então, ele chega a um ponto que ele tinha juntado tanta coisa, tanta riqueza, e disse, para que espero eu? Quem te espera? A gente pega uma pessoa, irmãos, não assim dizendo que a morte está a qualquer hora para todos nós. Posso estar falando com você aqui hoje e amanhã não está mais aqui. Né? Ou você está me ouvindo e amanhã você não está mais. Mas só que pela lógica, às vezes a gente pega uma pessoa com 80, 90 anos, da Bíblia diz que Davi morreu bem idoso, e às vezes a pessoa, ela chega nessa idade, ela não tem mais graça de viver, perdeu o sentido da vida. Já criou os filhos, já viu os netos, já viu os bisnetos, ela não tem mais um prazer em ver um filme, em ver uma TV, não tem mais um prazer em ir na beira da praia, comer uma comida, acabou o prazer, é o que Davi está dizendo. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Aí ele diz, a minha esperança está em ti, ou seja, a esperança de nós cristãos está no Senhor. Apesar de todos os problemas que nós possamos passar nessa vida, apesar do problema estar muito grande na sua vida, o terceiro pilar para que você possa enfrentar o seu problema é esperar no Senhor. Seja o que for, seja qual for, devemos sempre esperar no Senhor. Tanto no final da vida, que nós já estamos esperando a expectação de entrarmos na glória, quanto nesta vida ainda quando jovem, enfrentamos N situações e diversos desafios. Cada momento da vida, cada fase da vida, nós enfrentamos um desafio. Quando você é jovem, com 20 anos, o seu desafio é você conseguir fazer uma colocação, ganhar alguma coisa na tua vida para comprar uma casa, comprar um carro, estabilizar-se. Quando você chega na velhice, o seu objetivo é você gastar aquele dinheiro que você ganhou para você ter saúde. Olha que coisa interessante. Mas nós que dependemos do Senhor, nós que acreditamos no Senhor, nós esperamos sempre em Deus para tudo em nossas vidas. Deixa eu pastorar para você, Pai querido, Pai amado, eis aí, Pai, essa amiga, Senhor, abençoa, Pai, tome em tuas mãos, ó Pai querido, Senhor Deus eterno, Pai celestial, abençoa cada família, Senhor, que me ouve neste momento, ó Deus, com a bênção da prosperidade, da saúde, da harmonia familiar, Pai, em nome de Senhor Jesus, amém. Muito bem, meu querido, a paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus.